Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou Milton Menezes e nós estamos começando mais uma live do nosso projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. É um prazer muito grande estar novamente com vocês aqui. E como nós temos feito nesse projeto, nós estamos conversando com pessoas de todo o mundo, brasileiros. Também conversamos com um português e vamos ter agora também nessa semana provavelmente mais um português. Pessoas e brasileiros que estão falando sobre a experiência deles, como eles têm atravessado a experiência de enfrentamento do coronavírus nesses países onde eles moram. E o objetivo é exatamente que a gente possa, no Brasil, tomar consciência e estarmos mais preparados para tudo aquilo que, de alguma forma, nós ainda vamos atravessar no Brasil. Nós temos observado isso, né? Parece que as etapas do coronavírus elas têm ficado cada vez mais claras, definidas, né? Ou seja, todos os países, de um modo geral, que começaram com a pandemia antes, eles vêm passando por etapas muito parecidas, com ciclos da curva, de contaminação, enfim. E nós, no Brasil, como nós começamos, né, o processo de contaminação depois, nós temos uma grande oportunidade que é aproveitar a experiência dessas pessoas para que a gente possa tomar consciência do que é importante, do que nós precisamos nos preparar, como lidar com essas situações, cada um na sua forma, mas principalmente aproveitar, né, essa experiência desses brasileiros que estão pelo mundo, para que a gente possa então estar mais consciente, podemos atravessar esse momento da melhor forma, de uma forma bem mais harmoniosa, né? Hoje, no dia de hoje, nós vamos estar conversando com o Alexandre Mello. Alexandre Mello e a sua família, né, a esposa e 2 filhos, que moram nos Emirados Árabes, né, ou seja, já moram no Oriente há 4 anos, a trabalho, enfim, brasileiros que estão pelo mundo todo trabalhando e fazendo suas vidas, e aceitou o nosso convite de poder participar desse bate-papo, onde a gente possa saber como eles estão atravessando. Eu vou só procurar aqui, gente, porque eu preciso convidá-lo. Deixa eu ver o que eu não estou vendo aqui. Alexandre Mello, está aqui. Deixa eu convidá-lo, então. Adicionando e convidando o Alexandre para que entre, então, na nossa tela, como a gente tem feito, para a gente possa conversar sobre a experiência dessa família de brasileiros num país diferente de cultura árabe, né, Emirados Árabes, mas que também estão atravessando a experiência do coronavírus, do enfrentamento do coronavírus, né? Eu não conheço pessoalmente o Alexandre, né? Para quem assistiu as outras lives do Ricardo Mello lá de Madrid, que a gente conversou outro dia com o André e com os filhos, então ele também falando do irmão dele, que morava nos Emirados Árabes, e nós então entramos em contato e convidamos o Alexandre para poder participar conosco. Eu quero avisar vocês, enquanto ele está entrando, que você pode assistir as lives anteriores, né, agora gravadas. A do dia ela fica no Store, e depois eu coloco no meu canal do YouTube, no meu canal Milton Menezes. Você tem todas as lives anteriores, você pode rever ou então assistir aquelas que você não pôde assistir. Olá, boa noite aí para você, né? Alexandre, boa noite. Para você é boa noite, né, Alexandre? Você está me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Consegue me ouvir? Boa noite, aqui já 8 horas da noite. 8 horas, né? Nós estamos falando de 7 horas de diferença, né, entre o Brasil e... Sim, perfeito. 7 horas. Isso. Nós temos, tem algum delay, Alexandre, Sim, entre a minha...
Tem um delay entre a minha fala e do que você ouve? Sim, consigo. Você consegue Mas tem ouvir? um delay? Sim, mas tem um delay? Exato, Eu não sei se ele exato. está. Tem um delay? É porque parece que temos a Muito pouco, diferença, né? muito pouco. Entre para Muito. você, pra gente, um pouco. Tá. É, eu acho que nós estamos tendo um problema de conexão lá, né? Então, em função disso, eu vou pedir para ele falar um pouco mais, porque a gente fica sem interromper tanto, né? Para a gente poder deixar com que ele fale da experiência dele, né? Vamos ver se a gente aguarda aí a entrada dele mais uma vez aqui. E o objetivo, né, gente, é esse, né? Da gente poder trazer as experiências dessas pessoas que estão em etapas da questão do coronavírus maior. O Ricardo está nos dizendo aqui que o delay costuma ser de 10 segundos. Então, é um delay alto, né, para a gente, que a gente está acostumado a estar fazendo uma conversa. Então, eu vou procurar mudar um pouquinho e vou fazer perguntas e vou pedir para que ele fale, evitando interromper, né, se eu conseguir. Para que a gente possa ter aproveitar, porque senão com 10 segundos a interrupção fica muito, muito. E vamos ajustar aí tempos de adaptação e de flexibilidade, né? Temos que contar com isso. Outro dia, eu falei aqui dos vídeos que estão gravados, né? Só o da Priscila Almeida, de Paris, que o Instagram não me permitiu baixar o vídeo de jeito nenhum, eu não consegui capturar o vídeo, ele se perdeu simplesmente recurso, todas as pessoas que conheciam, nós fizemos as tentativas, mas não conseguimos salvar, né, o, o vídeo da Priscila Almeida, né, de Paris, que foi bastante interessante. Mas os outros todos a gente conseguiu e estão lá disponíveis no canal do YouTube Milton Menezes. Você pode ir lá, pode assistir o que você já assistiu, repetidas vezes, né? Tá liberado lá. E aqueles que você não assistiu, você também pode ver as experiências desses brasileiros, né? Já tivemos da Itália, já tivemos da Espanha, já tivemos dos Estados Unidos, já tivemos da Eslovênia, ontem o Estevam da Irlanda, e agora hoje, né, o Alexandre, se a gente conseguir conectar, do Emirados Árabes. Independente de país, de classe social, onde nós estamos sendo confrontados com uma mudança de rotina, mudança de hábitos, né? Então, não é mais uma questão de classe social, de país desenvolvido, subdesenvolvido, que é todos os países, todos os indivíduos desse planeta, né, estão atravessando as mesmas dificuldades. E aí, como cada um tem conseguido lidar com essas restrições, com a questão da quarentena, do isolamento social, das questões econômicas, né, que evidentemente preocupam a maioria de nós, mas é interessante observar isso, né? Não sei que a maioria de vocês talvez saiba, mas eu, além de psicólogo, eu sou economista, né? Eu sou economista de formação e depois fiz a psicologia. O debate hoje interessante, importante, mas que muitas vezes o debate entre o que parece que é prioritário, ele é muito fruto dessa visão muito fragmentada que a gente tem do conhecimento e da nossa própria vida, né? Como se então a saúde fosse uma coisa, a economia fosse outra, a política fosse outra e o aspecto social fosse outra. O que a gente está observando com a questão do coronavírus é nós nos depararmos com essa realidade sistêmica, né, ao ponto de nós percebemos que quando você fala de economia, você precisa falar da saúde e da educação. Quando você fala da saúde e da educação, você vai refletir na economia. Não tem como se fragmentar isso para dizer vamos fazer isso por conta daquilo, porque essas coisas elas estão intimamente relacionadas. Numa realidade sistêmica, as nossas decisões não podem ser exclusivamente para atender uma área da vida ou a outra área da vida. Não há como a gente, de repente, definir qual seria a dimensão da vida que é mais importante em relação à outra, porque, como um sistema na nossa vida, todas essas dimensões elas precisam ter um nível de consciência, porque elas precisam ser atendidas de uma forma interligada, interdependente.
Então é quase uma ingenuidade a gente achar que uma solução tem que ser econômica, se é que ela não vai refletir na de saúde, ou vice-versa, que alguma abordagem na área de saúde não vai repercutir economicamente, né? Nós estamos, algumas pessoas estão dando sugestão lá para o Alexandre, para desconectar os outros elementos de Wi-Fi, porque por causa do sinal, enfim, a gente vai vendo aqui o que eles conseguem, se a gente conseguir, senão a gente vai se comprometer, não, nos comprometemos com vocês de a gente poder remarcar isso sem dúvida. Mas então eu vou continuar, né, abordando esse tema, porque me parece que hoje, com a consciência, né, hoje a gente trabalhando com constelação sistêmica há muitos anos, a gente considerando essa realidade sistêmica do campo, das interrelações entre os fatores, os elementos de um sistema, é quase que uma ingenuidade, né, a gente achar que existem soluções para isso ou para isso ou para aquele ponto. Da mesma forma, a preocupação que a gente tem nesse momento de também que as soluções não atendam a um determinado grupo, a um determinado tipo de interesse econômico, seja os bancos, seja os empresários, seja os trabalhadores, porque, na verdade, nós estamos falando de uma realidade sistêmica, né? Ou seja, nessa realidade sistêmica, todos os fatores eles têm o seu papel. Conforme quando a gente não considera esses papéis e a participação desses papéis, a gente cria um desequilíbrio no sistema que vai resultar num problema, numa distorção, numa doença do sistema. Então, o coronavírus está mostrando também, como uma realidade sistêmica, um adoecimento do sistema social como um todo. E não é só político, econômico e de saúde, é na visão do ser humano em relação a como é que nós construímos um modelo social que seja efetivo. Porque os modelos que a gente vem usando, sejam eles os modelos econômicos, os modelos de gestão, de política, eles não têm. Eles chegaram num ponto de quase que de esgotamento disso, de uma falência da capacidade de resolver os problemas coletivos. E agora já não adianta mais a gente pensar em resolver o problema dessa classe ou daquela outra, né? Por quê? Porque, como é sistêmico, quando eu resolvo o problema de uma parte, o sistema vai se desequilibrar. Se eu resolvo, e qualquer que seja essa parte, quer dizer, as soluções têm que ser sistêmicas no sentido de, para cada uma delas, dessa realidade sistêmica, quer dizer, para cada uma dessas as soluções, elas têm que contemplar o benefício e a repercussão em todos os sistemas. E aí é claro que, quando nós estamos resolvendo isso, nós temos de resolver isso na nossa vida, e de alguma forma a gente tem um pouco de uma maior ascendência. Agora, quando nós estamos falando de lideranças mais estratégicas, no nível de governo, em nível de continente, União Europeia, que envolvem muito mais, um número maior de interesses e de variáveis, essas decisões sistêmicas, elas são muito mais complexas de fato, porque como contemplar racionalmente que uma decisão vai garantir o benefício de todos. Isso é um exercício para nós, de pensarmos sistemicamente. Porque eu posso, então, tomar uma decisão que tem a ver com a minha vida, mas eu sei que essa decisão ela vai repercutir no sistema. E o sistema tende a responder. É o que está acontecendo hoje, né, em relação ao coronavírus. Individualmente, garantir toda individualmente garantir toda uma modificação, por exemplo, para os cuidados da infecção, do coronavírus, do sistema de saúde, dos leitos, dos respiradores, mas eu posso fazer a minha parte. E aí eu sei que quando eu faço a minha parte e todos começam a fazer a sua parte, o sistema começa a responder de uma forma mais coerente, mais saudável. Então, uma coisa é a gente, dentro da nossa própria. Se você não conseguir conectar, não tem problema, já fica aqui o nosso compromisso e o convite fica estendido para a gente poder fazer isso, tá? Eu vou respondendo aqui uma pergunta, a Luciana Pereira, a Lu Pereira, fala assim: Milton, você acredita que é possível, de fato, ocorrer uma transformação de consciência coletiva com essa situação, mesmo com as polarizações que estão havendo? Luciana, eu acho que isso é um caminho irreversível. É irreversível.
Agora, é claro que não dá para a gente imaginar que, apesar do impacto, né, tão amplo, tão abrangente, que o coronavírus está promovendo, que essa mudança ela vai ocorrer agora, então, daqui a 6 meses, quando tudo isso estiver mais sob controle, que nós vamos, então, nos abraçar e falar assim, olha só, nós agora estamos num mundo novo. Isso é uma ingenuidade, né, porque nós estamos falando de um vício, né, sistêmico, muito grande, né? O que eu chamo de vício sistêmico? Nós estamos acostumados a funcionar de uma forma onde nós estamos privilegiando os nossos interesses pessoais, de uma forma muito individualista, né? Ou seja, então, do meu país, da minha cidade, e a realidade sistêmica do coronavírus está mostrando e evidenciando que esse sistema pautado no individualismo, quando o indivíduo pensa exclusivamente em si, nos seus direitos, na sua liberdade, nas suas necessidades, ele está falido. Né? Eu estou tentando aqui, conforme eles estão solicitando, a gente está tentando conectar, tá, gente? Por isso que está. Então, ele está falido. Então, agora, cada vez que há mais pessoas em vários países, em vários níveis socioeconômicos, elas se dão conta da necessidade de mudança, mais as pessoas individualmente estão tomando essa consciência em termos desse coletivo. Isso sim é irreversível. Agora, o movimento de transformação que se concretiza nas relações, ele tende a demorar um pouco mais. Até porque, é uma questão do ser humano, nós temos uma memória curta, né? Ou seja, temos uma memória curta. Então, é provável que daqui a um ano, a maioria de nós já vai ter isso como algo que passou no passado, né? que nós convivemos, que foi duro, foi difícil, e agora nós podemos voltar novamente à vida boa que a gente tinha, ou uma vida controlada que a gente tinha. Essa é uma tendência natural. Mas a questão é que quando há uma quebra dessa estrutura, porque há uma ameaça como essa do coronavírus, que evidencia a fragilidade do sistema, o nível de consciência das pessoas aumenta. Algumas mais, alguns são mais multiplicadores, né? E aí com isso vão ter uma visão e são influenciadores de uma mudança, mudanças mais estratégicas, outros não, outros ainda vão ficar numa certa disso. Eu lembro, alguns anos atrás, em anos 2000, 2001, eu estava terminando minha dissertação de mestrado, que falava exatamente sobre a crise da sociedade contemporânea. E eu, conversando com o Grof, o Stanislav Grof, que é um dos principais nomes da psicologia transpessoal, ele tem uma visão muito interessante, a minha dissertação de mestrado tinha a ver com isso, a visão da crise da sociedade contemporânea como sendo uma crise de valores, né, que é o que a gente está vendo aqui. Eu perguntei para ele, para o Grof, né, que eu tenho essa visão, eu perguntei, Grof, mas então quer dizer que você está falando que quando a gente faz, por exemplo, uma terapia, né, um processo vivencial de ampliação de consciência, então a gente muda totalmente. Então a pergunta então será que todo mundo vai ter que fazer terapia vivencial transpessoal para poder aumentar a consciência? E ele me respondeu, né, assim, claro que não, até porque isso seria inviável, nem todas as pessoas vão estar preparadas para isso. Mas ele falou assim, mas como nós estamos numa realidade sistêmica, se algumas pessoas que são influenciadores de outras pessoas, têm lideranças estratégicas, se essas pessoas ampliam a sua consciência, o efeito em si. Ou seja, quando nós temos, então, líderes, pessoas que influenciam com as suas opiniões, como nós tentamos fazer aqui, de alguma forma, né, ao fazer isso, ao discutirmos esse tema, e a gente, de alguma forma, procura evidenciar esse caminho, né, de consciência, nós estamos promovendo a conscientização de outras pessoas. Quer dizer, isso cria um efeito. Então, na medida que essa crise está levando algumas pessoas a fazer esse tipo de movimento, nem todo mundo vai ter essa consciência, mas a gente está levando naturalmente a que as relações, as políticas, as demandas, o modelo econômico, ele vai se mudando. Né? Me fizeram aqui uma sugestão, gente, eu vou pedir a vocês me pediram assim, por que você não desliga e liga de novo a live? Eu vou tentar fazer isso, né? Eu vou tentar encerrar a live, vou colocá-la já no meu Stories e vou abrir uma outra live para ver se a gente consegue, ok? Se a gente tiver algum problema, de qualquer forma, a gente vai continuar com os nossos projetos de live. Só um minuto. Ok, vamos retornando, e aí vocês que estavam nos assistindo, voltem a conectar nessa live, vamos ver se a gente consegue agora
com o Alexandre ou com a esposa dele, conseguimos aqui uma conexão, né? Isso, obrigado, vocês estão voltando a entrar. Vou colocar o Alexandre aqui para a gente ver. Bom, enfim, respondendo então a sua pergunta, Lu, eu espero ter respondido. Eu acredito sim num processo de transformação, mas não abrupto, não radical, mas decisivo. É como se a gente fizesse agora uma guinada, né? Uma virada de movimento. E aí sim é uma mudança nesse sentido, né? Eu estou chamando agora de novo no do Alexandre, né? E aí vamos ver se a gente consegue agora conectar. Alexandre, se você estiver me ouvindo, você pode. Eu também posso chamar pelo da sua esposa, tá? Da sua esposa ainda agora entrou. Então essa questão da transformação, eu vejo assim, se a gente parar para pensar, e nós já tivemos no século XVII, XVIII, nós tivemos a gripe espanhola no início do século XX, nós tivemos agora, mais recentemente, a H1N1. Quer dizer, de qualquer forma, nós passamos em alguns momentos de crises como essa, né, onde a questão da medicina ou de um vírus como esse nos coloca numa questão de cheque da sociedade, e nós continuamos mantendo os mesmos valores, a mesma forma de funcionar. Só que agora, essa realidade, pelo impacto até econômico na estrutura da Organização Mundial, ela tem um efeito, um impacto bem maior, né? Então, eu acredito que exatamente desses impactos eles vão desafiando a ciência, vão desafiando a política e, principalmente, nesse sentido, o modelo econômico, né, que tem mostrado não ter a condição de resolver um problema quando surge que abala essa estrutura. Nós precisamos estar com a questão não só da solidariedade, mas de um modelo que seja sustentável, porque o modelo econômico ele está mostrando claramente as suas deficiências quando nós temos uma quebra, né, em alguns pontos dessa estrutura. Então, eu acredito na transformação, porque eu acho que a transformação é uma transformação espiritual, entendeu? Quando a Lu me pergunta, a Lu Pereira, é uma questão de transformação espiritual. O que eu quero dizer com isso? É uma transformação, não é de religião, é uma transformação do nível de consciência dos seres, da sociedade. Essa crise é uma crise de transformação para uma nova forma de pensarmos qual é o sentido da vida, o que realmente parece que é importante, o que de fato nós vamos estar priorizando como aspecto de realização, de sucesso, de felicidade. Porque os modelos individualistas, eles não se mostraram eficazes para isso, né? Deixa eu tentar mais uma vez chamá-los aqui, para ver se a gente consegue ainda, né, por um pouco que seja, a gente conseguir conversar com os nossos compatriotas que estão morando no Emirados Árabes, né? Enfim. Se você quiser mandar alguma pergunta, você fica à vontade enquanto a gente está aguardando a conexão, né? Vamos tentar contornar. Ele deu uma sugestão de que a gente fazer pelo Zoom, então também pode ser uma possibilidade da gente mais tarde, um outro dia, fazer pelo Zoom, que né, eu uso a plataforma do Zoom também para as minhas aulas, né? As aulas a gente conecta com pessoas também do mundo todo para dar aula de constelação, aula de terapia regressiva, e nós poderíamos fazer isso divulgando para vocês, ou então gravando com eles e depois a gente publicando para vocês, né? Vamos estar aguardando aí a conexão deles. Então, assim, o que eu acho que é interessante observar é que, por exemplo, nós temos conversado aqui nas nossas lives com pessoas brasileiros do mundo todo, né? de culturas muito diferentes, realidades de cidades urbanas muito diferentes, né? como na Eslovênia, como nos Estados Unidos, Madrid, a Itália, né? Os dois com grandes problemas em relação a isso. E o que a gente observa é que a percepção dos brasileiros em relação ao que está acontecendo de fato, de um impacto, de uma diferença na percepção das pessoas daqueles países do efeito do coronavírus na vida das pessoas, seja na solidariedade, na aproximação das pessoas, porque é isso que está sendo evidenciado. Então, nesse sentido, eu acho que essa experiência ela é por si só transformadora. Como eu falo muito de transformação da consciência, né, todos os meus
todos os meus métodos que eu venho desenvolvendo esses anos todos, eles têm como foco a transformação da consciência, né? Então, a gente sabe que, na verdade, hoje, né, as pessoas que conseguem fazer processos significativos de transformação da consciência não fazem porque elas entenderam. Não é um processo intelectual, não é um processo cognitivo exclusivamente. Nós podemos entender, mas às vezes temos muita dificuldade de implementar aquela mudança que a gente já entendeu na nossa vida. Por quê? Porque nós esbarramos com esses padrões automáticos que nós temos, né? É o que eu costumo chamar no meu conceito, no meu modelo, de traços de caráter. A vida, como a gente vê a nós mesmos, o que a gente julga que é importante para a felicidade, que estão tão enraizados que a gente repete automaticamente. E isso é muito mais do que um entendimento. Então, eu tenho atendido alguns clientes, né, que tendo propostas de mudança de vida, de transformação ao longo dos últimos anos, agora se depararam em situações de muita ansiedade, de muito desconforto até, porque se dão conta de que, apesar de entenderem, às vezes até de falarem sobre a questão da transformação, não conseguem vivenciar essa transformação no seu dia a dia. E ficam angustiadas. E eu costumo dizer, mas isso é normal, porque nós já entendemos alguma coisa, mas existe um conjunto de percepções, de crenças inconscientes, de padrões herdados, às vezes, da nossa família, que muitas vezes vão imprimir uma reação, um automatismo na forma como a gente funciona, que impede, ou às vezes fica contraditório com aquilo que a gente já entendeu. Numa hora como essa, do coronavírus, então, é natural que a gente isso, né? O Alexandre está falando aqui que eles têm usado o Zoom lá, né, com os amigos, inclusive do Brasil, e para poder, até porque lá não estão podendo se ver, não podendo se contactar. Alexandre, fique tranquilo, a gente está tentando aqui, enquanto a gente está falando várias vezes, né? Vamos buscar uma outra solução aí para. Estou tentando mais uma vez, vamos ver se a gente consegue ainda, né? De qualquer maneira, vai ser coerente a gente fazer uma outra oportunidade para que a gente possa conversar um pouco mais, né? Então, quando eu falo sobre essa questão da transformação, a transformação envolve muito mais do que só o entendimento. E é por isso que mesmo as pessoas que hoje estão atravessando o coronavírus, a experiência do coronavírus, mesmo que elas não entendam sobre o impacto de transformação, todos nós estamos tendo uma experiência transformadora. O que eu quero dizer com isso? Porque todos nós estamos para não me contaminar ou para não contaminar o meu próximo. Eu uso a máscara, então, porque com isso eu evito que eu possa respirar o vírus, ou eu vou ser responsável por não expelir o vírus nas minhas gotículas. Quer dizer, o que eu faço agora? Eu vou à rua e arrisco aglomeração e usar o transporte público, ou fico em casa? Então, vejam, essa experiência, ela, claro que com as informações a gente vai amadurecendo e vai ajustando, mas é a experiência da restrição, a experiência da perda da liberdade, é a experiência, por exemplo, de assistir de uma forma, às vezes, impotente o que está acontecendo na sua família distante, que você não pode ver. É essa experiência que está levando a um processo de transformação da consciência. Então, não é só o entendimento. Até porque é isso que eu falei, a gente muitas vezes tem um entendimento, mas na hora, no dia a dia, nós vamos ter a dificuldade de exercer, de realizar na nossa atitude aquilo que nós já imaginamos da transformação. Eu estava comentando outro dia com uma cliente, um atendimento online, né, que a gente está atendendo normalmente os clientes online, enfim, né, porque as pessoas, inclusive, agora estão precisando bastante, muito, enfim. E eu estava falando assim, as pessoas pensam porque eu falo de transformação da consciência, ou porque que a gente fala disso, ou faz live, que a gente não passa pelos nossos impasses, né? Outro dia, de repente, eu comecei a me ver assim, caramba, o que eu faço? Então, eu vou sair para pegar o meu filho para trazer para cá, mas qual é o nível de exposição? E aí, mas é o meu filho. Quer dizer, é a mesma coisa, né? Todos nós, invariavelmente, vamos passar por esse dilema onde a experiência é que vai trazer o coronavírus está trazendo para a gente. É que a realidade é diferente daquela que a gente imaginava.
Porque a realidade está mostrando que a realidade real, né, é essa em que a gente tem que cuidar em relação à transmissão, à higiene, ao que acontece numa comunidade carente, por exemplo, o que acontece na China, que rapidamente pode afetar aqui, o que a FIA vai afetar a China, e por aí vai. Quer dizer, então, essa experiência de percebermos de uma forma abrupta, né, muito imediata, de que nós vivemos numa realidade sistêmica, isso é um aprendizado, é uma tomada de consciência que todos nós estamos tendo, independente de pensarmos isso. Então, são os muçulmanos, indianos, árabes, judeus, seja o que for, né? Ocidente, Oriente, não existe isso. A experiência de que a nossa realidade é sistêmica, ela está escancarada na nossa mudanças coletivas, né, no grupo social, a partir dos governos, das organizações sociais, para conseguir manter a própria vida. Então, vejam, né, isso independente das pessoas que pensavam na transformação do planeta, tem gente que fala da transição planetária, enfim, isso existe, mas vejam, independente das pessoas que consideram isso no seu nível intelectual, essas pessoas elas estão convivendo com uma realidade que que mostra, que evidencia como nós estamos muito mais ligados e dependendo um mais do outro do que a gente imaginava ou do que a gente gostaria de supor. Essa é uma transformação que é irreversível, ou seja, cada vez mais nós percebermos essas ligações. E se a gente parar para observar, a gente já vem tendo isso já há algum tempo, né? Se a gente parar para observar, desde o início do boom das questões, por exemplo, de meio ambiente. Quando nós começamos, há algumas décadas atrás, com a questão do meio ambiente, então, se você fizer, porque é da água, e que senão a atmosfera, a poluição, a gente já começava a ter essa ligação, só que aí muito voltada para o meio ambiente. Uma questão ecológica ficou muito voltada para o ecológico meio ambiente. Mas quando a gente fala de decisões ecológicas hoje, não estamos falando só de meio ambiente, nós estamos falando de ecológicas porque ela tem que atender a todo o ecossistema, todos os sistemas que estão interligados. Então, a gente vem tendo sinalizações disso. Por exemplo, assistimos às dificuldades entre os Estados Unidos e o Iraque, ou seja, temos ação que vai lá, depois você tem a queda das torres. Ou seja, você percebe que as realidades sistêmicas vão mostrando, por vários vieses, como nós hoje temos um nível de interligação que nos aproxima decisivamente, enquanto seres humanos, para uma visão coletiva. Só que há uma diferença. Essa visão de coletividade a gente já tinha antes das grandes conquistas do indivíduo. Que a gente tem uma dificuldade em relação até à questão histórica, né? Se nós pegarmos, de alguma forma, no passado de uns 3, 4 séculos atrás, as pessoas não tinham essa característica de indivíduo. Isso vai ser conseguido, vai ser ratificado, por exemplo, com os direitos de voto, o movimento de liberdade, igualdade e fraternidade da França, que vai estabelecer, então, uma disseminação do voto individual, do voto da mulher, dos direitos individuais, como sendo um valor importante para ser preservado, na maioria das sociedades, pelo menos hoje. Só que isso acabou saindo de uma visão de coletividade para uma visão totalmente individualista. Agora, nós estamos entrando numa terceira fase, onde não existe o todo ou o um, existe o nós. Então, eu tenho a visão de mim mesmo, mas totalmente conectada e responsável com o grupo social. E o grupo social também influenciando. Então, a gente influencia e é influenciado por esse grupo social. Isso estabelece uma nova forma de funcionar, que nós ainda não estamos preparados, porque o condicionamento nosso é de privilegiar os direitos, as garantias do indivíduo, a liberdade, a igualdade, que são válidos. Mas essa liberdade e igualdade ela não pode prescindir também de que seja compartilhado pelo outro, porque aí tem um todo sistêmico que, senão ele se desequilibra, que é o que está acontecendo. Então, vejam, essa experiência está fazendo e indicando uma mudança de como a gente encara a nós mesmos, o indivíduo, garantindo e buscando manter as nossas esses direitos, a liberdade, que são conquistas, não há dúvida, mas agora introduzindo também o outro nessa história, porque senão a gente não consegue manter o sistema. É uma questão até de sobrevivência, não é nem uma questão só humanitária e tal, é uma questão de lógica de sobrevivência. Ou a gente faz isso, ou a gente percebe, como no coronavírus, que não adianta se eu só faço o meu, se o outro não faz. E se o outro faz e eu não faço, eu também. Então,
nós estamos sendo convidados a uma mudança geral dessa forma de nós encararmos essas relações. E isso, no Brasil, né, principalmente aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa realidade, né, que é bem acentuada, por exemplo, o próprio processo da dengue, que as pessoas falam assim, o pessoal diz que o mosquito da dengue também está em casa, né? Ele está no isolamento social, porque ninguém fala mais da dengue. Mas o próprio movimento da dengue, ele já fala dessa realidade sistêmica, dessa responsabilidade solidária. Né? Quantos de nós já não sabem que eu vou lá e tiro a água parada do meu esvasinho de planta da minha casa? Mas se o meu vizinho, o meu coleguinha ali do lado, ele não fizer a mesma coisa, não vai adiantar nada. Se eu também não cuido, ele vai estar lá fazendo, mas o mosquito vai ir, vai picar ele lá e ele vai ficar com a dengue, a chikungunya, seja o que for. Então vejo que ali também já é uma indicação de uma necessidade, que as relações ficaram tão complexas e tão frágeis nesse sentido, que exige que nós tenhamos uma consciência não só da minha necessidade, mas do meu papel, da minha responsabilidade no todo. Agora, nós, por exemplo, estamos vendo que se os governos, se as políticas públicas não contemplarem uma condição de vida razoável, de educação, saneamento, etc., nas comunidades, quando nós temos uma pandemia como essa, nós vamos ter um colapso do sistema de saúde, porque na verdade, aquelas comunidades não têm condições de vida que não são adequadas para o ser humano. Isso são grandes desafios, né? São grandes desafios que nós temos pela frente. Vou mais uma vez citar o Groff, né, que foi uma pessoa assim, que eu conheci que fez uma diferença muito grande na minha vida, porque é uma pessoa que tem uma visão muito serena, muito ampla e muito madura sobre as coisas. O próprio Groff, ele chegou para mim e falou isso. Ele disse assim para mim: nós temos no mundo todas os recursos materiais e intelectuais materiais, financeiros e intelectuais para resolver os principais problemas da humanidade. Nós temos recursos, você vê aí, nós se mobilizamos, a ciência começa a produzir rapidamente alguma solução, nós temos recursos. Agora, a questão é de uma consciência e colocar esses recursos a serviço realmente da solução dos problemas comuns, e não para atender os interesses de um grupo, de outro, a serviço do capital, ou seja, do trabalhador. Esses recursos, se eles... nós temos sim as condições de poder resolver os principais problemas da humanidade. É preciso ter essa consciência. Então, por que agora nós nos mobilizamos? Então, agora aparece o dinheiro, o FMI vai dar o dinheiro, a União Europeia vai dar. Claro que isso exige uma reorganização do sistema financeiro, mas qual é o objetivo do sistema financeiro se não viabilizar a qualidade e a vida das pessoas? Nós estamos começando a questionar coisas que normalmente no dia a dia a gente acaba nem questionando. Né? Está muito próximo agora, nós estamos começando a perceber isso. Então, como é que a gente vai então realmente pensar na economia, no emprego, e na vida das pessoas? Vejam, são questões que até 2, 3 meses atrás a gente nem se fazia, a gente estava no automático. Né? E agora nós estamos sendo bombardeados com informações e a gente vê que, na verdade, existe um choque de interesses, às vezes interesses velados, que infelizmente ainda vão acontecer, de pessoas seu interesse ainda pensando no modelo anterior. Mas vejam, esse é um modelo que mostra uma falência muito significativa. E nós vamos ter que reinventar essa rede de relacionamentos. Vamos ter que, a partir daí, principalmente, como eu falei antes, nem todo mundo vai ter essa consciência, nem todo mundo vai sair modificado. A maioria depois vai falar assim, ainda bem, podemos voltar àquele velho esquema. Mas na medida que algumas pessoas significativas, e muitas pessoas significativas, foram tocadas pelo efeito desse impacto do coronavírus, nós certamente começamos a dar uma guinada na construção de um outro tipo de caminho. Que o caminho que a gente vinha, ele não mostrou. Ele está esbarrando agora em barreiras que estão nos levando a promover uma mudança. Mas ainda há uma insistência. Eu costumo fazer uma analogia, né? A gente vai caminhando aqui para o final, fiquem tranquilos que eu vou marcar depois com o Alexandre, vamos ver uma forma que a gente possa contornar a questão da tecnologia. Mas eu costumo fazer uma analogia que em alguns momentos, em algumas palestras, em alguns estudos eu faço, ou em grupos terapêuticos, que é como se a gente fosse um carro, né, e que nós viéssemos numa direção.
e a gente vem numa direção. Só que a estrada começa a ficar ruim, a estrada começa a ficar esburacada, a gente começa a perceber que agora virou uma estrada de terra, a gente já não tem a mesma estabilidade, e a gente percebe que precisa, que perdeu um atalho lá na frente, um desvio, e a gente começa a ver de onde a gente está indo, a gente começa a ver que a estrada que a gente precisava percorrer está ali. E a gente começa a se dar conta. Então a gente começa a ver tantas dificuldades que a gente começa a ver que precisa mudar. E aí tem uma hora que a gente faz realmente uma mudança de direção. Só que a gente vem há tanto tempo nessa direção e na velocidade que quando a gente muda, o carro ainda vai derrapando. Quem já dirigiu, quem dirige sabe o que é isso. Ele vai derrapando até que depois ele começa então a pegar o caminho reto. O caminho certo para a retomada da estrada. Nós estamos num momento em que a gente está virando, guinando para um caminho que parece ser mais adequado. Mas ainda há uma força tão grande no movimento que a gente vinha que ainda vai nos manter nessa direção, mas já começando a trilhar um outro caminho. E aí até depois a gente poder, então, passar essas dificuldades e alcançar uma estrada que parece uma estrada muito mais bem asfaltada e que vai nos levar a outros objetivos, a outros desafios. Então, vejam, é compreensível, a gente precisa ter essa tranquilidade, porque não vamos ter transformações imediatas. E também não vamos ter transformações fáceis. Nós vamos ter transformações que são necessárias. Outro dia eu estava assistindo com meu filho a série do Harry Potter, né, em tempos de quarentena, então a gente estava colocando para poder ter um entretenimento, e eu acho muito interessante os filmes do Harry Potter, porque tem algumas frases, principalmente daquele bruxo mor, o Dumbledore, que eu gosto muito, algumas frases que eu gosto muito. E ele tem uma frase que eu sempre, em algumas oportunidades, repito, que ele chega para o Harry Potter, né, e ele fala no final de um dos filmes, que ele fala assim: dias difíceis estão por chegar, Harry. Dizem que nós vamos ter que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Dias em que nós vamos ter que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Porque fácil é continuar escolhendo aquilo que a gente vinha escolhendo anteriormente. Isso é muito mais fácil, nós estamos acostumados, é a tal da zona de conforto. Mas a gente está percebendo que aquelas escolhas elas nos levaram a um tipo de movimento, a um tipo de consequência sistêmica que não é boa. E aí nós vamos ter que ter a coragem e o exercício desse enfrentamento de fazer o esforço no sentido da construção de reafirmar escolhas que sejam corretas, mesmo que muitas vezes eu tenha que abrir mão de alguma coisa que me beneficia individualmente. Porque se não for benefício para o grupo também, esse benefício que é só e exclusivamente meu, ele tende a reverberar em algum tipo de desequilíbrio. Então, tempos em que nós vamos ter que escolher entre o que é fácil entre o que é certo. Né? Eu acho que vou terminando por aqui. Eu queria agradecer muito aí a vocês a permaneceram aí conosco, mesmo com a dificuldade da internet. Eu vou combinar com o Alexandre, se não pelo Instagram, eu vou ver uma outra forma, de repente pelo Zoom, ou então eu faço com ele pelo Zoom e depois coloco para vocês. Enfim, vamos ver uma forma de a gente poder trazer a experiência dessa família dos Emirados Árabes e de como estão atravessando aí as suas dificuldades, né, há 7 horas de diferença, imagina, né, numa cultura totalmente diferente, com regras sociais completamente diferentes. Então, fiquem tranquilos que nós vamos manter o nosso projeto e tempos de adaptação, né? Nós temos que nos acostumar a lidar com o problema de cada hora, né? Então, espero que tenha sido talvez até proveitoso, que a gente, ao invés de falar com eles, eu pude falar um pouco sobre a minha visão sobre transformação, sobre a transformação da sociedade. Nem sempre, né, eu acabo trazendo muito essa questão econômica e política por conta do meu viés muito em cima do comportamento, mas nós temos uma responsabilidade de influenciar a ampliação da consciência de vocês. Não façam o que eu acho que deve ser feito, né? O meu objetivo aqui é que realmente vocês possam estar ampliando a consciência para perceberem as suas realidades e poderem estar tomando fazendo as suas escolhas, né? Então, nada é por acaso, então talvez a gente tenha aproveitado essa oportunidade, né? Vou agradecer a boa vontade lá do Alexandre e da esposa, que tentaram aqui várias vezes, com a gente aqui tentando colocá-los no ar para que vocês pudessem assistir, mas as coisas são do jeito que são.
né? A gente procura, então, agora talvez aceitar a realidade sempre, porque esse é o desafio, e poder tirar dela, da realidade, como ela se mostra, o melhor possível. Não o melhor que a gente desejava, mas o melhor possível. E esse foi, então, o nosso melhor possível hoje. Espero que tenha sido positivo para vocês, construtivo, como eu gostaria, e tenho realmente assim, uma intenção que fosse significativo para vocês, que possa, de alguma forma, colaborar nesse processo de conscientização das próximas semanas, semanas que nós temos pela frente, em que esse tipo de conexão vai ser fundamental. Nós temos que nos preparar para isso, né? Daqui a pouco essas coisas vão começar a se aproximar de nós, né? Eu tive agora, esses 2 últimos dias, notícias de pessoas, ex-alunos, parceiros de trabalho, que então estão passando nas suas casas com casos confirmados de coronavírus. Então, isso vai começar a chegar perto de nós. Então, nós precisamos dessa rede de solidariedade, de contato, de suporte, para podermos atravessar esse período, extraindo dele realmente aquilo que pode ser e nos transformar em seres melhores, mais solidários, mais conscientes e mais responsáveis. Isso não é um apelo romântico de um altruísmo utópico, não. É uma realidade presente e uma necessidade na nossa vida. Alexandre, um grande abraço para você, estou vendo aqui, obrigado. Fiquem tranquilos, nós vamos entrar em contato aqui agora depois pelo WhatsApp. Vamos marcar um outro momento, de repente, um outro caminho, para a gente ver uma forma de trazer a sua experiência e as suas palavras para a gente aqui no Brasil. Fiquem em paz, muita calma, fiquem em casa. E nós amanhã estaremos às 13 horas com a Denilson. O nome em alemão dela eu não sei dizer, amanhã eu vou perguntar a ela, né? Mas a Denilson é uma ex-aluna, está há 6 anos em Berlim. Como elas têm vivido com a família a situação de quarentena na Alemanha. Ok? A todos muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Olá a todos. Eu estou aqui para completar, né, a minha live de ainda há pouco, né? Agora são 14 horas e 5 minutos. Eu mandei uma mensagem para vocês terem uma ideia. Nós não conseguimos fazer a live com o Alexandre Melo, lá do Emirados Árabes, e porque a gente não estava conseguindo a conexão. E agora, conversando com ele, nós esclarecemos o que tinha acontecido de fato. É que no Emirados Árabes, as lives pelo Instagram elas são bloqueadas. Então não é possível fazer lives nos Emirados Árabes. Então, veja como é que nós estamos num mundo diverso de aspectos culturais, políticos, enfim. O meu objetivo aqui é deixar registrado aqui nessa live, então, a explicação e a justificativa por que nós não conseguimos essa conexão. E eu quero, então, falar para vocês que eu já conversei com o Alexandre e eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma conversa pelo Zoom, né, que é uma outra plataforma de vídeo que a gente usa, que ele usa lá. Nós vamos conversar, então, pelo Zoom, e aí eu vou divulgar para que vocês possam entrar no Zoom, né? Não tem problema a gente compartilhar ao vivo, ou então eu vou gravar essa conversa com ele e vou disponibilizar também na live, não na live, mas no meu Stories e também no meu canal do YouTube, Milton Menezes. Então, eu vou estar combinando com ele aqui agora dia e horário para a gente fazer pelo Zoom, e aí ou eu vou solicitar que vocês entrem em contato e eu mando o link, né? Ou então eu vou gravar e nós vamos colocar, de qualquer maneira, vamos colocar no nosso Stories no Instagram. Então aguardem que em breve nós vamos ter aí a conversa com o Alexandre Melo e a família dele, diretamente dos Emirados Árabes. Ok? Uma boa tarde a todos. Não se esqueçam, então, amanhã às 13 horas nós estamos com uma nova live do projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil. Até lá. Boa tarde.